Então vamos lá. Há uns 4 anos atrás eu mudei pra essa casa que eu tô morando agora. Ainda tá em construção, ainda tem muita coisa pra fazer. Esse aqui é um pé de limão. E eu tava vivendo uma fase da minha vida onde eu estava muito confortável em tudo que eu tava fazendo. No emprego, eu tava morando na casa dos avós da minha esposa, alugado, então eu não pagava aluguel. E eu estava começando a entrar numa parte da minha vida onde eu estava querendo saber sobre mim mesmo. Onde fazia pouco tempo que eu tava casado e eu já tava naquela vida de agora eu posso fazer o que eu quiser, agora eu sou livre e agora eu não tenho que mais viver às custas e dar satisfação pros meus pais. E eu tava começando a entender mais sobre mim e todas as coisas que tinham ocorrido na minha vida até ali. Então a gente fazia parte de uma igreja, né? E ali a gente conheceu alguns amigos que tinham essa imobiliária para poder construir casa, né? Tinha um negócio do governo para poder entrar nesse processo de construir a casa. E um dia no final do culto eu cheguei nela e falei que queria como que funcionava. Só que eu cheguei no sentido assim, despretensiosamente, era só para puxar assunto. E hoje a gente tá aqui na casa. Mas o que eu quero falar para você é exatamente todos os processos que a minha mente passou desde esse momento dessa conversa até hoje. Porque a minha mente, ela mudou, assim, de uma forma muito absurda, no sentido de que realmente eu estava vivendo uma fase de conforto, onde eu não precisava pagar nada. Só que quando você tem pessoas à sua volta, e eu digo a sua mulher, e eu, no caso a minha mulher, que te coloca pra frente e te coloca num patamar onde você precisa realmente dar um jeito, você precisa realmente se virar e correr atrás das coisas que você precisa pra que a sua família cresça, você entra em colapso. Você entra em um modo que você precisa dar um jeito. E aí, o que você faz? Porque eu cheguei nela uma certa vez e falei, amor, vamos ver se o teu avô nos vende essa casa. Gente, a casa era muito pequena, mas muito pequena mesmo. O teto, ele era um teto rebaixado. Então, tipo assim, ele era mais ou menos... Ele dava mais ou menos aqui, ó, dentro da casa. E era, tipo assim, super pequeno, só que minha mente, ela tava confortável. Ela tava querendo o mínimo de esforço possível. É aí que eu quero chegar nesse assunto com você, que a nossa mente, ela não é... Então a gente morava nessa casa, eu trabalhava, tipo, a 5 minutos desse local de a pé. Esse trabalho eu fiquei nele por 5 anos. E, cara, depois que eu comecei o movimento da construção dessa casa, a minha mente, ela precisou dar um salto absurdo. Ela precisou trabalhar, ela precisou sair totalmente da zona de conforto. Porque eu precisava arrumar dinheiro, eu precisava pensar grande, eu precisava romper com todas as coisas que eu tinha aprendido na casa dos meus pais. Porque meus pais nunca compraram casa, nunca tiveram um carro e nunca optaram por crescer financeiramente. Apenas no trabalho CLT ali. Então a minha mente conviveu com isso o tempo todo. E depois que você casa, eu casei com 22 anos, 23 anos. E depois que você casa, você precisa romper com tudo isso que você aprendeu. Você não precisa crescer, você não precisa viver em modo sobrevivência, você não precisa ser agoniado, você não precisa fazer negócio, você não precisa querer abrir empresa todo dia, você não precisa correr atrás de cliente todo dia, é só a tua vidinha ali, trabalho das 8 às 6, final de semana você bebe uma cervejinha, escuta uma música, domingo você descansa e segundo você começa a mesma rotina. Meus pais estão nessa rotina até hoje, e eu vou lá todo final de semana, não para viver esse ambiente, mas tentar mudar a cabeça deles da forma que eu vivo. E isso foi muito difícil para mim, porque como eu convivi com isso há muito tempo, como eu convivi com esse aprendizado consciente e subconsciente por muito tempo, para sair disso é um confronto absurdo. Só que aos poucos eu fui aprendendo com amigos, com mentores, com pessoas que já chegaram nesse lugar e você vai aprendendo e você vai entendendo que não é tão complicado assim, porque não é tão difícil assim você sair da sua zona de conforto. Quando você sai da zona do conforto, o próprio desconforto te ensina a você ficar confortável nessa zona de desconforto. Não sei se você
se fica claro pra você isso. Porque você começa a trabalhar mais e aí, depois de um certo tempo, 5 anos depois que eu trabalho nesse emprego, eu abandonei o emprego e agora eu tô há 1 ano trabalhando em casa, nesse agoniamento, nessa forma de viver que muitas vezes me prende. E é uma outra mudança de mente, é uma outra forma de sair do desconforto. Que eu vivia no CLT, eu trabalhava 2 por 36, e é uma outra forma de você sair de um outro conforto. De você sair de um outro conforto, porque você também tinha um emprego. Querendo ou não, você tinha o teu dinheirinho ali todo mês. Agora, quando você tá trabalhando em casa, você dá um passo além ainda para que você cresça, para que você mude de vida. Então eu tô nesse 1 ano buscando romper financeiramente, romper na prosperidade. E assim, não tem sido fácil, não tem sido dias, semanas, meses fáceis, mas a gente tá conseguindo. Como? Eu não sei, mas a gente tá conseguindo. A gente depende de Deus, a gente depende da fé, a gente depende exclusivamente da presença de Deus e agora a gente tá aí. A gente colocou grama aqui em casa agora, não sei se dá pra você ver. A gente colocou umas graminhas. Ainda falta algumas coisinhas pra mexer. Tem uns pisos ali atrás tem um fogão de lenha. Ainda falta mexer algumas coisas, mas a gente vai mexendo, a gente vai arrumando, a gente vai de pouquinho em pouquinho, a gente vai construindo a nossa casa. Mas é um passo muito difícil, mas é um passo que precisa ser dado. É um passo que a gente precisa romper e quebrar com todos os paradigmas da nossa cabeça, de tudo que a gente ouviu. Muitas vezes a gente ouve que não vai dar certo, a gente ouve que aquilo não é para nós, mas quando a gente olha com um coração mais amadurecido, a gente vê que talvez os nossos pais, os nossos amigos, quando a gente dá esse passo além, eles só querem o nosso bem. E tá tudo bem. O que você não pode é parar. O que a gente não pode é nos diminuir. O que não pode é a gente dar ouvido a essa voz da nossa cabeça para que a gente não pare, para que a gente não desvie do caminho, para que a gente não fale assim, eu acho que é isso mesmo, acho que vou pegar meu empreguinho aqui, CLT, vou trabalhar a tal hora e vamos ver o que a vida nos proporciona. Não é assim que eu acho que a gente tem que pensar. A gente tá vivendo uma fase muito teoricamente fácil de fazer dinheiro com a internet, sem realmente precisar passar por cima de alguém, sem precisar dar golpe, sem precisar caluniar, sem precisar mentir. E eu acho que nós estamos vivendo a melhor fase dessa vida. Por isso que eu comecei a gravar vídeo na internet, comecei a contar a minha história aqui pra vocês, mostrar um pouco da minha vida como pai, como marido, como um homem de Deus cristão que busca verdadeiramente amar a Deus com a sua vida e tentar glorificar a Deus de alguma forma, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mesmo a gente errando todos os dias em muita coisa. Mas eu acho que a gente que tá tentando correr pelo certo, a gente consegue de uma certa forma mostrar isso para outras pessoas que ainda não chegaram nesse lugar. São pessoas assim, são pessoas que mostram essa humildade, essa parte da sua vida, pequena parte da sua vida, que nos ajuda a repensar algumas coisas, que nos ajuda a entender melhor algumas situações e de ter coragem de dar um passo à frente, de dar um passo a mais, de dar uma investida sem medo e de falar, cara, vai dar certo, mano, vamos tentar, mano, vamos tentar. Se der ruim, a gente volta, arruma um empreguinho, junta o dinheiro de novo e tenta de novo. Eu acho que a gente precisa de pessoas assim, gravando pela internet, gravando os seus conteúdos, mostrando um pouco da sua vida. E talvez você tenha vergonha de gravar, mas a voz da sua mente, ela não pode ser ouvida mais do que a voz de Deus, a voz do seu coração. Existe uma voz que fala pra você todos os dias o que você precisa fazer e o que você não deve fazer, aonde você tem que realmente colocar o pé, mesmo que aquilo pareça difícil, mesmo que aquilo pareça complicado, mesmo que aquilo seja um lugar muito distante, que seja realmente um passo maior que a perna, de que você esteja contando com o ovo no cu da galinha. E a vida do empreendedor, eu acho que é essa.
E eu acho que as vozes da sua cabeça ela não pode ser superior à voz de Deus, a voz que um dia falar pra você que você vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. É só você ouvir a voz certa, ouvir a voz que precisa ser ouvida, e eu tenho certeza que vai dar certo. Então essa é mais uma reflexão minha. Espero que você ouça e pratique aquilo que você tem buscado como homem, como servo de Deus. E é isso. Eu acho que eu consegui passar mais ou menos essas coisas que eu gostaria de ter passado para você aqui. E se inscreva no canal aí se você chegou até aqui. Deixa um comentário. Vou deixar isso para falar por último. Porque se você chegou até aqui, você é um guerreiro mesmo. Então, o que se passa na vida real? Tamo junto, meu irmão. É nóis. Até a próxima.